Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Eu peço perdão ao nosso ouvinte. Eu sei que o assunto é enfadonho, mas a gente tem que falar da PEC dos precatórios. Ai, de novo. Sim, mas tá acabando, porque hoje a Câmara faz uma última rodada de votação da PEC, né, Orengo? Sob os olhos cuidadosos do Senado, porque os senadores querem saber se os deputados não vão aprontar. Ali tá todo mundo de olho naquela grana, naquele buraco fiscal. Tá todo mundo querendo aproveitar essa necessidade. Você me diga se eu tô falando bobagem aqui, Orengo, de ajudar os pobres para ajudar a si próprio, né? Então os senadores estão de olho para ver se a Câmara não vai mudar esse texto. Fala aí, Orengo, conta pra gente. Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Está acabando pelo Nomútil, viu, Megali? Por quê? Porque se tiver alteração na Câmara, desse ponto que foi mexido no Senado, aí é aquela coisa, volta para o Senado, né? Por isso que esse olhar aí que você estava citando, ele é fundamental. Um dos pontos mais discutidos aí entre os parlamentares é o seguinte: ok, abrimos espaço fiscal, não há recurso, mas a gente fez ali um bem bolado, abrimos um espaço fiscal, mudamos a regra do teto de gastos para ajudar quem mais precisa, o Auxílio Brasil. Mas na discussão no Senado ficou muito claro o seguinte: olha, isso precisa ser usado para realmente os mais pobres, né? Não é aquele liberou geral. A gente ouvia muito no Senado na discussão, né, a chamada farra eleitoral, aquela coisa da véspera da eleição, não tem recurso para fazer frente aí a demandas que são legítimas da sociedade, mas não tem recurso, não tem dinheiro, não tem sobra no orçamento, né? Aí você dá um drible no teto e começa a liberar esses recursos para uma área que não estava sendo discutida inicialmente, né? Só para lembrar, nessa discussão entrou até reajuste de servidores no debate, na pauta. O presidente chegou a defender isso publicamente, mas isso não entrou. No final, ali formalmente na discussão, esse assunto já está descartado. Mas há espaço para outros benefícios, e aí por isso é importante ficar de olho. Tem dois pontos aí que vão ser discutidos pela Câmara dos Deputados, e aí esses pontos eles podem sofrer alteração. O primeiro deles é o calendário de pagamento dos precatórios, aquelas dívidas já com trânsito em julgado, já decisão judicial. Tem aí uma estimativa inicial, que era pagar até 2036, foi para o Senado, mudaram essa previsão até 2026, então esse calendário vai ser discutido pelos parlamentares. Aquela coisa, se tiver mudança, tem que voltar para o Senado. E também um outro calendário, que é do pagamento de um fundo da educação, né, justamente de dívidas do governo federal com estados, e a gente está falando de bilhões de reais, né, que tem já também um calendário firmado de pagamento. Esses estados estão recebendo, principalmente do Norte e do Nordeste, precisam receber, estão aguardando esse recebimento, né? Então isso também vai à discussão. Se a Câmara aprovar, sem alteração, fim de papo, encerra o assunto. Agora, o mais importante é o seguinte: o que estava esperando aí, o que os parlamentares estavam esperando para liberar aqueles R$400 do Auxílio Brasil, isso já passou, isso já teve consenso. Então as pessoas já recebem os R$400, né? Não tem mais impasse em relação a isso. Tem que finalizar a discussão com pontos importantes, né, para realmente liberar, inclusive, a pauta para outros assuntos, como o orçamento da União, que precisa ser votado antes do recesso. É uma semana de esforço concentrado. Tem muitas pautas em discussão, é aquele corre-corre de fim de ano, e é bom ficar de olho quando tem esses corre-corres. Aí é bom ficar de olho naquelas sessões na calada da noite. Só para lembrar, um dos assuntos que está pendente aqui é a história do fundão eleitoral. Tem uma pressão enorme de parlamentares, líderes, principalmente do Centrão, para voltar aquele debate de quase triplicar o fundão eleitoral. É bom ficar de olho, porque até sexta-feira pode ter surpresa aqui na Câmara dos Deputados. Muito bem, então estamos de olho especialmente nessas sessões que acontecem na calada da noite, porque não seria a primeira vez, né, que eles se aproveitariam da escuridão para aprovar propostas que interessam a eles e não ao país. Orengo, ontem nós ficamos com uma dívida com o nosso ouvinte, e aqui não tem PEC dos precatórios não, dívida que a gente tem, a gente vai lá e paga. Portanto, com um dia de atraso, hoje é dia da... Cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Saiu, Orengo? Opa, saiu. Nossa, Saiu um pedido que eu não podia negar, né? Passaram o dedo no purê, quem foi? Olha lá. Na verdade, é um aligô, né? Que é um purezinho ali com 2 queijos, que é o gruyère e também o mozzarella, né? Dá para colocar outros queijos, inclusive, né? Mas fica muito bacana, fica bom. Esse é um tipo de empratamento que fica bonito aos olhos, aí, né? Você dá ali, né, uma pincelada, e aí ao lado ali tem um filezinho ao molho de vinho, né? E para acompanhar tem esse
snack, um crocante, né, ou uma telha de massa filo, né, que é bem fácil de fazer. Você compra aquela massa filo que é fininha, passa ali mostarda de Dijon e páprica e só coloca no forno, fica essa coisa bacana aí, né, dá uma altura pro prato, fica legal. E crocância também. Orengo, então, primeiro, o prato tá maravilhoso, esse purê deve estar, esse aliô deve estar espetacular. Aligou. Deve estar espetacular, a carne então. Eu fico reparando nos detalhes, eu fico reparando no pano de mesa, nos copos, nos talheres, né, no guardanapo. Falando sério, Orengo, quantos conjuntos de pratos você tem em casa? Porque parece que não repete, né? Não repete. Coisa Não repete, não. gente. E eles são temáticos, né? São. Por exemplo, esse é uma cerâmica, ó, pra quem não tá no YouTube, é uma cerâmica cinza, assim, um tom meio gelo, um off-white, combinando com a toalha de mesa. E além da toalha de mesa, tem ali uma espécie de... Ah, não, é um outro, né? Uma outra cerâmica. Eu ia falar que é um jogo americano, não. É um prato quadrado embaixo desse redondinho de cerâmica cinza. Maravilhoso. Jogo americano, até parece. Boa, Orengo, você conseguiu mais uma vez. Grande abraço, até amanhã. Valeu, um abraço.